No cenário árido e vibrante do Brasil Cretáceo, onde os últimos dinossauros vagavam, um predador singular e imponente se destacava, não por sua gigantesca estatura de dinossauro, mas por sua ferocidade e uma anatomia surpreendente. Longe das águas que associamos aos crocodilos modernos, este caçador caminhava pela terra seca com um estilo de vida que o colocava no topo da cadeia alimentar. Conheçam o Baurossucus salgadoensis, um crocodilomorfo terrestre que se tornou um predador de ápice em seu ecossistema, desafiando a nossa compreensão sobre a diversidade e os nichos ecológicos ocupados pelos parentes dos crocodilos. A história do Baurossucus está intrinsecamente ligada à famosa Bacia Bauru, no sudeste do Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Esta bacia sedimentar é um dos mais importantes repositórios de fósseis do Cretáceo Superior no mundo e revelou uma fauna de dinossauros e outros répteis verdadeiramente única. Os primeiros fósseis do que seria conhecido como Baurossucus foram encontrados no início do século XX, com o material tipo da espécie Baurossuco pachecoi, sendo descoberto na formação adamantina. A descrição e nomeação foram feitas em 1945 pelo paleontólogo Llewellyn Ivor Price, o mesmo que descobriu o Stauricossauro. Ele reconheceu a natureza aberrante e terrestre desse crocodilomorfo. A espécie mais conhecida e melhor preservada, o Baurossucus salgadoensis, foi descoberta em 2001, em um corte de estrada na Fazenda Furnas, município de General Salgado, no estado de São Paulo. A equipe de pesquisadores do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, USP, liderada pelo paleontólogo Ismar de Souza Carvalho, encontrou um crânio notavelmente completo e articulado, juntamente com partes do esqueleto pós-craniano. A excepcional preservação desse material permitiu uma compreensão muito mais aprofundada de sua anatomia e ecologia. A descrição formal e o nome Baurossucus salgadoensis foram publicados em 2005 por Kellner et al., homenageando o local da descoberta, General Salgado. A descoberta do Baurossucus salgadoensis foi um divisor de águas, não só por sua integridade, mas porque confirmou a existência de crocodilomorfos terrestres predadores de grande porte que ocupavam um nicho ecológico semelhante ao dos dinossauros terópodes em outros continentes. O Baurossucus salgadoensis possuía uma anatomia impressionante e altamente especializada para um estilo de vida terrestre predador. Crânio robusto e dentição singular, esta é a característica mais distintiva do Baurossucus. Seu crânio era alto, estreito e muito robusto, diferentemente do crânio achatado dos crocodilos aquáticos. A parte mais impressionante era a sua dentição. Dentes grandes, serrilhados lateralmente em forma de lâmina e, notavelmente, um par de dentes caniniformes, dentes de sabre, muito desenvolvidos no maxilar superior e inferior, que se encaixavam quando a boca estava fechada. Essa dentição era perfeita para cortar e rasgar carne, indicando um predador ativo e não um necrófago. As mandíbulas eram extremamente fortes, capazes de infligir mordidas poderosas. Ao contrário dos crocodilos modernos que andam com as pernas abertas, postura sprawling, o Baurossucus possuía uma postura mais erecta ou semi-erecta, com as pernas posicionadas mais diretamente sob o corpo. Isso lhe conferia maior eficiência na locomoção terrestre, permitindo-lhe correr e caçar ativamente em ambientes secos. As patas eram robustas, com garras, adaptadas para andar e correr em solo firme. Seu corpo era relativamente curto e compacto em comparação com crocodilos aquáticos, o que pode ter contribuído para sua agilidade em terra. A cauda, embora presente, não era tão massiva
ou lateralmente achatada, como a dos crocodilos aquáticos, reforçando sua adaptação terrestre. Estima-se que o Baurus salgadoensis pudesse atingir cerca de 3 a 4 metros de comprimento, um tamanho considerável para um predador terrestre de sua época, tornando-o um dos maiores de seu grupo. O Baurus pertence a um grupo de crocodilomorfos chamado Notosuchia. Os notossúquios são um grupo incrivelmente diversificado de crocodilomorfos que viveram principalmente no supercontinente Gondwana, América do Sul, África, Antártida e Austrália, durante o Cretáceo. Ao contrário da maioria dos crocodilomorfos, muitos notossúquios eram terrestres e ocupavam uma vasta gama de nichos ecológicos, incluindo insetivoria e, como no caso do Baurus, a predação de grande porte. Mais especificamente, o Baurus é o gênero tipo da família Baurusuchiae, um clado de notossúquios caracterizado por seus crânios altos, dentes caniniformes proeminentes e adaptações para a vida terrestre. Outros Baurusuchídeos incluem o Stratiotosuchus e o Pissarrachampsa. Eles demonstram como os crocodilomorfos evoluíram para preencher os nichos de predadores terrestres de médio a grande porte em ambientes onde os dinossauros terópodes eram menos diversos ou ausentes, ou onde conviviam com eles em um cenário de coexistência ecológica complexa. Diversidade do Cretáceo gondwanês revelam a surpreendente diversidade de répteis no Cretáceo superior de Gondwana, que muitas vezes tinham faunas endêmicas e diferentes daquelas encontradas nos continentes do norte, Laurásia. As adaptações dentárias do Baurus fornecem insights sobre a evolução da mastigação e da predação em répteis, mostrando estratégias complexas de mordida e dilaceração. O Baurus salgadoensis viveu durante o Cretáceo superior, mais precisamente no estágio do Santoniano-Campaniano, há aproximadamente 85 a 80 milhões de anos atrás. Este foi um período de grande diversidade de vida no Brasil e no supercontinente Gondwana. O ambiente da bacia Bauru era caracterizado por um clima semiárido, com vastas planícies e sistemas de rios sazonais, pontuados por ocasionais lagos temporários. A paisagem era dominada por vegetação de pequeno e médio porte, adaptada à seca. O Baurus compartilhava seu ambiente com uma rica fauna de dinossauros e outros répteis, principalmente os titanossauros, como o trigonossauro, e possivelmente formas ancestrais do Uberabatitan, que eram herbívoros gigantes e potenciais presas para o Baurus, especialmente os juvenis. Havia uma variedade de terópodes menores e mais ágeis, além de outros grupos de dinossauros ainda sendo descobertos. Também haviam outros notossúquios, uma vasta gama de outros crocodilomorfos terrestres, alguns ainda menores ou com dietas mais especializadas, tartarugas, algumas das maiores tartarugas terrestres e de água doce do Cretáceo, mamíferos primitivos, lagartos e cobras, que formavam a base da cadeia alimentar para muitos predadores. Nesse cenário, o Baurus ocupava o nicho de um predador de topo de médio porte, caçando ativamente dinossauros juvenis, outros répteis menores, mamíferos e até mesmo peixes em corpos d'água temporários. Sua agilidade e poderosas mandíbulas o tornavam um caçador formidável nesse ecossistema quente e desafiador. A linhagem dos Baurusuchidae, incluindo o Baurus prosperou por milhões de anos no Cretáceo de Gondwana, mas como muitos grupos de répteis, eles foram severamente impactados pelo evento de extinção do Cretáceo Paleógeno há 66 milhões de anos.
Embora alguns grupos de crocodilomorfos, como os ancestrais dos crocodilos e aligátores modernos, que eram mais adaptados a ambientes aquáticos e semiaquáticos, tenham sobrevivido à extinção, as formas terrestres altamente especializadas, como os baurossuquídeos, não conseguiram. Os fatores que levaram à sua extinção provavelmente incluem as drásticas mudanças climáticas e ecológicas após o impacto do asteroide teriam devastado os ecossistemas terrestres, alterando a disponibilidade de presas e a própria paisagem. A interrupção da cadeia alimentar devido à extinção de dinossauros herbívoros e a competição com os terópodes sobreviventes, como as aves, os únicos dinossauros a sobreviver, e mamíferos em ascensão, teriam colocado pressão insustentável sobre os predadores terrestres de grande porte. Sua dependência de um ambiente terrestre específico e seu metabolismo de réptil podem tê-los tornado menos capazes de suportar as rápidas e extremas flutuações de temperatura e recursos. O desaparecimento do Baurossucus e seus parentes marcou o fim de uma era notável de crocodilomorfos terrestres, abrindo caminho para a evolução de novos predadores e a eventual dominância dos mamíferos no Cenozoico. O Baurossucus salgadoensis é um testemunho vívido da incrível e frequentemente surpreendente diversidade da vida pré-histórica. Ele desafia nossa compreensão de crocodilo, revelando um predador terrestre de topo com adaptações únicas para a caça em terra. Sua história, desenterrada das rochas brasileiras, não apenas enriquece nosso conhecimento sobre o final do Cretáceo na América do Sul, mas também nos lembra que a evolução é capaz de moldar formas de vida em direções inesperadas e fascinantes. O Baurossucus é mais do que um fóssil. É um símbolo da tenacidade e da diversidade da vida em um mundo antigo e selvagem. Ele é, sem dúvida, o crocodilo terrestre de mandíbulas poderosas.